Com aquela convicção que caracteriza seu trabalho de porta-voz, Manuel Adorni, o porta-voz do governo argentino, anunciou que Gerardo Vertain é o novo chanceler da Argentina, o que obviamente ocorreu em razão da decisão intempestiva de Milei de exonerar Diana Mondino, chanceler desde o início do governo, e ela foi demitida por algo que tem sido banal, lamentavelmente sem resultados práticos, que é, mais uma vez, a Assembleia Geral da ONU aprovar uma resolução contra o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba. De novo, foi uma lavada. 187 votos a favor, 2 votos contrários dos Estados Unidos, obviamente, e de Israel, que, claro, não votaria nas atuais circunstâncias de maneira alguma contra os Estados Unidos. E uma abstenção do governo muito ruim, por sinal, um governo que se curvou aos Estados Unidos, que é o governo da Moldávia, mas pelo menos não votou contra, se absteve. A Argentina votou, como sempre, a favor da resolução. A Argentina, desde sempre, tem condenado o bloqueio contra Cuba. Mas não a minha Argentina, disse Milei. Então, ele demitiu Diana Mondino. A importância do que aconteceu não está na saída de Mondino. Mondino, claro, em muitos momentos até mostrou alguma segurança para trilhar um caminho distinto do discurso da presidência. Tentou estabelecer conversas mais equilibradas e sensatas, como chanceler, inclusive com o Brasil, em momentos tensos da relação de Milei com Lula. Mondino sempre escolheu o caminho da ponderação, só adotou um discurso radical, repetindo integralmente a posição de Milei para atacar o governo da Venezuela. Mas Mondino aceitou fazer parte desse governo. Então, não tem muito o que reclamar. Ela aceitou fazer parte de um governo do qual se espera exatamente isso. Exatamente essa atitude. Exatamente esse reacionarismo. Mas não é só ideologia infanto-juvenil que moveu a decisão de Milei e o protesto. E é bom lembrar que instantes depois da notícia da destituição da chanceler, o Milei replicou uma publicação de uma deputada que dizia orgulhosa de um governo que não apoia nem é cúmplice de ditadores. Viva Cuba Libre. Aquele papo furado, né? De deputados afinados aí com o Milei. E é bom lembrar que no Ministério das Relações Exteriores, gente que concorda com o Milei, mas naquele linguajar típico de chancelaria, disse para jornalistas argentinos
que não é conveniente para a Argentina se pronunciar contra os Estados Unidos e Israel. Não é conveniente. Não se trata, pois, apenas de histrionismo. Não se trata, pois, apenas de reacionarismo, mas também, segundo a chancelaria, de conveniência. Mas eles lembram também que Milei deve se preocupar com o voto de Cuba, quando necessário, em algum futuro pleito da Argentina pelas Malvinas. Interessante que, se essa situação ocorrer, e se o voto cubano for demandado, a posição histórica de Cuba será mantida a favor da reivindicação argentina e não a favor de uma sobra do Império Britânico, de algo que foi estabelecido no auge do poder britânico, na década de 30 do século XIX. Esse Vertain é empresário, não é um diplomata de carreira, foi vice-presidente, aliás, ainda tem esse cargo que não exerce hoje, de vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, presidiu o Comitê Olímpico Argentino entre 2009 e 2021, aqueles mandatos, né, que o esporte permite, antes de ser nomeado por Milei embaixador da Argentina nos Estados Unidos. E agora, sem qualquer demonstração de conhecimento de política internacional, de relações internacionais, a não ser no âmbito esportivo, no âmbito do COI e do Comitê Olímpico Argentino, mas como um empresário, ele ganha a chancelaria. E aí Milei, à sua maneira, decidiu anunciar um pente fino na chancelaria argentina. E aí, com aquela repetição daqueles mantras estúpidos, porque são de uma incoerência conceitual e teórica flagrante, ele anunciou um pente fino para descobrir os que são contra a liberdade e tal. Ou seja, Milei, mergulhado em contradições, resolve adicionar mais uma. Ele associa sanções à liberdade, ao conceito de liberdade. O mesmo Milei que está fazendo agrados diplomáticos e, usando alguns intermediários, está fazendo agrados a Xi Jinping. Bate no peito, Milei. Exija que o império ao qual você serve estabeleça sanções e corte relações com a China. Seja coerente e não associe liberdade a práticas fascistas que você tem adotado na Argentina contra trabalhadores, contra estudantes, contra pesquisadores, contra as províncias e contra os esfomeados. É bom lembrar que nesse primarismo, que, por exemplo, essa deputada aí demonstrou, né? E ainda com aquela coisa infanto-juvenil, Cuba Libre, olha aqui,
Que analogia inteligente, né? Que trocadilho brilhante. Pois bem, a ideia é dizer, não, as sanções são para forçar o fim do regime. As sanções só provocam sofrimento. E quem sofre é o povo da Venezuela, do Irã e, claro, de Cuba. As primeiras sanções eram basicamente militares, né? Nada de entregar armas para Batista, porque naquele momento Eisenhower chegou à conclusão que Batista já não era útil, havia se tornado um ditadorzinho excêntrico, que provocava mais problemas do que ajudava, que mais provocava problemas do que ajudava, que mais provocava constrangimentos do que ajudava. Então falou, não vamos dar arma para esse cara. Isso foi usado 2 anos depois da Revolução. A Revolução ocorre no primeiro dia de 59. 2 anos depois, ela se amplia, abarca outras áreas e se torna um pacote de sanções contra o novo governo cubano, que até aquele momento buscava alguma aproximação com os Estados Unidos. Mas diante das exigências arrogantes e inviáveis dos Estados Unidos, inclusive dos que foram expropriados depois de roubarem grande parte da riqueza cubana, Cuba olha para a União Soviética. As sanções foram não só reformadas, como ampliadas por Kennedy, que no imaginário dos povos, né, sempre é visto como aquele sujeito que representava a chegada ao poder de uma geração mais arejada, democrática. Balela. Kennedy não só ampliou as sanções, como viabilizou o ataque à Baía dos Porcos, que não foi feito pelas forças dos Estados Unidos, mas com claro apoio, treinamento e armas fornecidas pelas forças dos Estados Unidos. Militares e civis. É claro que a CIA também participou alegremente. Foram rechaçados, perderam, foram feitos prisioneiros. E isso também contribuiu para um ódio interno nos Estados Unidos ao Kennedy. Aqueles do movimento de exilados cubanos que achavam que ele não se envolveu no nível desejável, né, por eles. Para eles, aquele era o nível desejável. Mandar caças, envolver as Forças Armadas. Até o colapso da União Soviética, os efeitos sociais e econômicos das sanções foram muito pequenos, porque havia uma ajuda soviética que era basicamente com as trocas açúcar por petróleo, a União Soviética vendendo petróleo barato para Cuba e em quantidade suficiente para que Cuba exportasse o excedente, comprando açúcar de Cuba a um preço super avaliado, muito acima do valor de mercado. Esses mecanismos de subsídios chegavam à casa ali de 10 bilhões de dólares por ano. O colapso da União Soviética faz com que Cuba passe a ter problemas. Aí sim, o país começa a sentir os efeitos pesados do bloqueio. Durante um período não se caracterizava o bloqueio, mas um embargo. Mas durante anos foi um bloqueio e voltou a ser bloqueio. Há pelo menos 8 anos. Voltou a ser bloqueio.
um bloqueio muito mais pesado, um bloqueio que pune quem negocia com Cuba, mesmo não sendo dos Estados Unidos, pune empresas de navegação que levem mercadorias para Cuba, ficam em quarentena nos portos americanos, pune bancos que viabilizam as transações comerciais, conversões de moeda, etc., nas compras realizadas por Cuba. Tenta esmagar, e essa ideia está estabelecida lá em 61. Vamos esmagar a economia de tal maneira que o povo desesperado derrube o governo. Estamos em 2024. 63 anos depois da ampliação do embargo, que antes era só de armas, 65 anos depois da Revolução, vai chegando a 66, e ela está lá. E é isso que os Estados Unidos não perdoam. Ela continua lá. E já há 30 anos sem a União Soviética. Com ajudas esporádicas da Venezuela, em alguns momentos do Brasil. Agora o Brasil, inclusive, pretende ajudar de alguma maneira a combater o problema da falta de eletricidade. Mas o que abre as portas para Cuba é a ajuda que começa a se tornar importante da China e da Rússia. Que, claro, olham para a ilha e dizem: ela é um símbolo de resistência e é preciso levantar esse símbolo, tratar bem esse símbolo, cuidar desse símbolo. É um símbolo histórico de resistência a um cerco imperial. Aquela ilha tem a população do tamanho da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Na verdade, menos. Mas ali, próximo. Mas tem menos gente em Cuba do que na cidade de São Paulo. E eles resistem. O Milei deve entender o que ocorreu com o Haiti. Porque o Milei está entre aqueles que desejam, que sempre desejaram, que Cuba fosse o Haiti. Mais um lugar de pobreza, que depois de servir como balneário, como centro de prostituição, de consumo de drogas dos americanos, quando queriam estar longe da própria lei de seu país, queriam se divertir como adolescentes em acampamento de férias. E, claro, queriam explorar os negócios em Cuba. E a máfia fez isso muito tempo, com o turismo em Cuba, e empresários americanos com as plantações, com a lavoura. Depois de sugado tudo, que vire um Haiti. Acontece, Milei, que o Haiti foi o primeiro país a derrubar a escravidão. Isso foi feito pelos escravos. E tornou-se independente. Ora, o Haiti desencadeia esse movimento em 1804. Só em 1862, portanto, durante a Guerra Civil nos Estados Unidos, que Abraham Lincoln, até como símbolo da luta que ele empreendia contra o sul escravagista, ele reconhece em 1862, 58 anos depois, a independência do Haiti.
E não só isso. O Haiti livrou-se do jugo francês, o que a França nunca perdoou, e a França impôs ao Haiti o pagamento por tempo indeterminado, ad infinitum, de uma indenização por ter estancado a exploração do trabalho escravo exercido pela França. A França encontrou muita riqueza naquela ilha que tem República Dominicana e Haiti, muita riqueza na parte haitiana. Isso nunca foi perdoado e o Haiti pagou. E só nos anos 30, isso seguiu nos anos 40, o Haiti apresentou um pedido para o término daquele pagamento de indenizações. Entendendo que a França não tinha esse direito e, pelo contrário, a França deveria indenizar o Haiti pelos danos, pelo roubo, pelas mortes, pelas torturas, pela opressão. Aí os franceses, eles não são diretos, né? O que eles fizeram? O Brasil, aliás, acho que copiou isso, vamos fazer uma comissão. Um grupo de trabalho, como gostam de dizer no Brasil. Entregaram a direção desse grupo de trabalho a Régis Debray. Eu nunca vi coerência em Régis Debray. Inclusive a mal explicada passagem dele pela Bolívia, quando Che Guevara foi assassinado. E ele foi preso na Bolívia, depois de deixar ali o terreno onde estava a guerrilha, e conversar muito com o Che. Mas o Régis Debray e sua comissão chegaram à conclusão que não, a França não tinha de pagar nada. Ditadura, Papadoc, Baby Doc. Aí derruba a ditadura, vem a eleição, o padre Aristide, apoiado pela população, o padre corajoso que enfrentou a ditadura. E aí, os Estados Unidos colocaram um candidato que era do Banco Mundial. Gente nossa, diziam em Washington. Ganhou Aristide. Fez uma reforma que espantou o FMI, o Banco Mundial. Concedeu finalmente algum nível de dignidade ao povo haitiano. Consequência, um golpe de Estado feito, sim, parece chavão, mas sim, é história permanente, contínua, pelos Estados Unidos. Volta com exigências de Clinton, exigências absurdas que esmagavam a economia haitiana e abriam o país de novo à exploração por empresas americanas e entregavam poder às Forças Armadas. Proibido entregar petróleo para os militares. Entregaram petróleo para os militares, clandestinamente, empresas americanas, obviamente com autorização do Departamento de Estado. E aí, Aristide volta, mas há uma eleição, e ele se candidata e quer retomar o que fazia antes, não o que Clinton, de maneira canalha, havia exigido para permitir que ele voltasse ao Haiti. Ele ganhou. E, de novo, França, Reino Unido e Estados Unidos arrancaram Aristide dali, remergulharam o Haiti na ditadura, na repressão, na tortura, nos assassinatos, na inviabilidade econômica. E como diz Noam Chomsky é de esquerda, não vem com esse papo de Bernie Sanders, né? De Kamala Harris, a esquerda americana. Parem com isso.
Chomsky, sim. E ele diz o seguinte, olha que tese interessante, que ele apresentou no ano passado, em 95 anos. Ele disse, olha, por que continuam massacrando o Haiti e impedindo que se forme um governo competente e honesto? Por quê? Já não há mais nada para roubar ali. O Haiti agora é só miséria, inviabilidade, violência, país tomado por gangues, vez ou outra intervenções internacionais. Por quê? Estados Unidos, França, Reino Unido mantêm uma política odiosa e movida por ódio contra o Haiti. Por quê? E Chomsky diz, eles nunca aceitaram a libertação. Com as próprias mãos do povo local, dos haitianos. Nunca aceitaram, daqueles que foram trazidos da África e que fizeram uma revolução. Eles nunca aceitaram. É o caso de Cuba. Qual a importância econômica de Cuba para os Estados Unidos? País pobre. O que eles não perdoam é a independência, é a soberania, é a dignidade, é o não se curvar, é o não dizer, eu aceito voltar a ser vassalo. E Milei quer dizer que as sanções, que são mais que sanções, é um bloqueio, é violência, que impede a entrada de remédio, de peças para máquinas para que possam produzir isso e aquilo, de combustível para que haja produção de eletricidade. Esse massacre, o Milei chama de defesa da liberdade. O reacionarismo de Milei é banal. E é interessante que a palavra banal, além do uso que todos fazem hoje em dia, ou seja, aquilo que é vulgar, que é comum, que acontece toda hora, que é corriqueiro, há um sentido histórico, uma origem histórica para banal. Banal era alguma coisa que pertencia ao senhor feudal e poderia ser usado pelos vassalos mediante um pagamento. Era algo do senhor feudal que os vassalos poderiam usar desde que pagassem alguma coisa estabelecida pelo senhor feudal. Também nesse sentido, o reacionarismo de Milei é banal. Ele está apenas pagando ao senhor feudal, meu caro Ronald Gimenez.